Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do RI, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião: esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, e também a debater as negativas de matrícula para crianças com transtorno do espectro autista TEA nas escolas, e os desafios da educação inclusiva aqui em Minas Gerais. Vamos, então, fazer aqui agora a composição de mesa. Eu quero convidar para compor a mesa conosco nosso vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Diego de Souza Sanches. Seja bem-vindo, Diego. Quero convidar para compor a mesa conosco também a Márcia Josiane Rezende Lima, que é coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação, e, neste ato, representa também o nosso secretário de Educação, Rosiele Soares da Silva. Seja bem-vinda, Márcia. Roseli, desculpa aqui, corrigindo, nosso secretário, Rosiele mesmo, Rosiele. Quero convidar também para compor a mesa conosco a senhora Bruna Morato Israel, que é consultora técnica na área de educação da FEAPAIS de Minas Gerais, representando também neste ato a senhora Gláucia Costa, que é da Federação das APAIS do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Bruna. Quero convidar aqui também para compor a mesa conosco, representando todas as mães atípicas, todas as associações, a senhora Rita de Cássia Ferreira Souza, presidente aí da Associação Conexão Mães Neuroatípicas. Cadê a Rita? Está dando entrevista ali. No retorno, ela compõe conosco a mesa. Anunciando aqui a extensão da mesa, aqui neste plenarinho, quero aqui agradecer, que também compõe a mesa conosco, a senhora Cláudia Regina Macedo Romano, mãe atípica. Cadê a Cláudia? Seja bem-vinda, Cláudia. Está conosco aqui na extensão da mesa. Quero também agradecer, que está aqui via videoconferência, mais uma mãe atípica, a senhora Vanessa Aparecida Gonçalves de Souza, que está de forma online aqui conosco. A Rita está aqui, por favor, Rita, compõe a mesa conosco. Quero também anunciar e agradecer a presença da senhora Daniela Moreira de Souza, mãe atípica, advogada e presidente do Instituto de Habilidade de Criança Autista. Está aqui, seja bem-vinda, Daniela, alegria ter você aqui. Anunciar aqui também e agradecer a presença na composição da mesa da senhora Vanessa Cardoso de Araújo. Seja bem-vinda, Vanessa, que também é mãe atípica. Quero aqui anunciar e agradecer a presença da senhora Roberta Cristine Rodrigues Rocha, terapeuta ocupacional, especialista no contexto escolar. Seja bem-vinda também, Roberta, na composição aqui, na extensão da mesa. Convidamos também o senhor Luiz Renato, da Defensoria Pública de Minas Gerais, o senhor Roberto Carlos, presidente, que mandou aqui o agradecimento, não pôde estar conosco por um compromisso já assumido, que é do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Convidamos também a Érica de Fátima, que é do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, também a Natália Araújo, secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Convidamos também a Alvanida Costa Lima, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Fernanda Cristiane, defensora pública, que é coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, e o Estevão também, que é defensor público, que não pôde estar aqui conosco. Bem, quero aqui agradecer a presença dos nossos amigos, vereadores da Câmara Municipal da cidade de Piau, nosso presidente aqui presente, Emiliano Rezende Carvalho, Mica, nosso presidente da Câmara Municipal de Piau, seja bem-vindo. O vereador Carlos Roberto de Castilho, aqui também conosco, seja bem-vindo, Carlos. E do vereador Gilson de Oliveira de Castro, está aqui conosco também, seja bem-vindo, Gilson.
Alegria receber nossos amigos aqui de Piau, que a Câmara Municipal também faz um trabalho muito bonito lá em Piau, na defesa das nossas crianças autistas, dos nossos autistas, e estão sempre aí levando bons projetos inspirados aqui na nossa construção em Belo Horizonte. Quero agradecer também nossa professora e mãe, o nosso vereador Diego Sanches, aqui presente conosco. Seja muito bem-vinda. Ela que é avó atípica e está aí sempre participando conosco, é educadora também, faz parte da caminhada da educação, passou lá pela PAI também. Seja bem-vinda, alegria ter você aqui nessa manhã para debater esse importante tema. Só para dar início aqui, agradeço todos os presentes. Essa audiência é importante, nós solicitamos este requerimento que foi aprovado pela comissão, que eu estou aqui como vice-presidente. Agradeço também nossa presidente, a deputada Maria Clara Marra, ainda não pôde estar conosco aqui por compromisso já assumido, mas agradeço imensamente nossa deputada. Eu estou aqui como vice-presidente nessa comissão, trabalhando sempre na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E o que aconteceu é aquilo que a gente já vem deparando. O ano passado, o Diego ainda estava aqui conosco como chefe de gabinete, e a gente recebeu várias mães aqui que trouxeram essa mesma denúncia de escolas em Belo Horizonte negarem vagas para as crianças, para os alunos com autismo. E, recentemente, tivemos um caso de uma figura pública, que é o goleiro de um time aqui de Minas Gerais, do Cruzeiro Esporte Clube, que teve também uma negativa do seu filho com TEA. E isso veio a público, porque ele deu uma entrevista aí para vários jornais, e isso expandiu fora os limites de Minas Gerais, se tornando aí matéria no âmbito nacional, em jornais nacionais, e trouxe mais uma vez a preocupação para essa comissão dessas negativas. Então, novamente, a gente está fazendo essa audiência, que já fizemos o ano passado, e tiveram várias repercussões positivas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco do que a gente avançou na audiência do ano passado, e agora, mais uma vez, como nossa obrigação, a gente está aqui abrindo essa comissão para ouvir as mães, para realmente tomar atitudes importantes para que a gente possa continuar a mudança desse contexto. Vou aqui só rapidamente fazer uma pequena abertura. Em sequência, vamos dar início passando aqui a fala para os componentes da mesa, da extensão da mesa, e, posterior, a gente já vai também buscar aí os encaminhamentos dessa audiência. Bom dia a todos. O objetivo dessa audiência é debater as negativas de matrícula para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, nas escolas, e também os desafios da educação inclusiva aqui em Minas Gerais. Declaro aberta essa audiência pública aqui na Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o objetivo dessa reunião já foi falado agora. Este tema, vale lembrar, nos convoca não apenas como parlamentares, mas como sociedade. Infelizmente, nós ainda temos notícias de famílias que enfrentam barreiras inaceitáveis para garantir um direito que é constitucional e, vale lembrar, inegociável: o direito à educação, à inclusão. O caso recentemente denunciado pelo goleiro Cássio Ramos, do Cruzeiro Esporte Clube, ao relatar as dificuldades de matrícula de sua filha, Maria, de apenas 7 anos, trouxe luz, mais uma vez, a uma situação vivida por inúmeras famílias mineiras. O goleiro foi convidado para essa audiência, mas, infelizmente, não pôde comparecer por causa da questão do campeonato, dos jogos, mas, ainda assim, sua voz e seu relato têm um peso fundamental, pois refletem a realidade de milhares de famílias que enfrentam cotidianamente obstáculos, vereador, semelhantes. Quero lembrar que a legislação brasileira é clara: toda criança tem direito à inclusão, à educação inclusiva, tem direito ao atendimento especializado e a recursos de apoio que assegurem seu desenvolvimento. Nenhuma escola pode se recusar a acolher uma criança em razão de sua condição. Quando isso ocorre, nós estamos diante de uma escolha pedagógica. Não estamos diante de uma escolha pedagógica, mas sim de uma violação de direitos humanos. Isso é uma violação. Por isso, essa audiência busca
ouvir as autoridades especializadas, as entidades representativas, as famílias e profissionais que vivenciam a realidade da inclusão escolar. Nosso objetivo é compreender os obstáculos, também cobrar responsabilidades e, sobretudo, construir caminhos que assegurem a efetividade das políticas públicas e, é claro, o respeito à legislação. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos os convidados que aceitaram participar aqui deste debate, representantes aí das instituições públicas, entidades da sociedade civil, conselhos, associações de mães atípicas e também os defensores da inclusão que se fazem presente aqui nessa manhã. A diversidade de vozes aqui reunidas é fundamental para que possamos avançar. Que este espaço seja um momento de escuta qualificada, de troca de experiências e de formulação de propostas. Nosso compromisso é garantir que nenhuma criança com deficiência seja privada de aprender, de conviver e de se desenvolver plenamente em sua comunidade escolar. Então, agora eu passo, teremos aqui 5 minutos para cada participante aqui que fará o uso da palavra. Então, eu passo agora para o nosso vereador Diego Sanches, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me, primeiramente, parabenizar o autor dessa audiência pública, meu deputado estadual, professor Wendel, também educador, e que eu tive a oportunidade de caminhar com ele desde 2014 como seu chefe de gabinete, à época como vereador e depois como deputado, e agora eu estou lá na Câmara Municipal para a gente continuar o trabalho que nós começamos. Agradecer a presença, em especial, das nossas mães atípicas, das nossas avós atípicas, aqui minha mãe Cláudia, e as associações, a importância do terceiro setor, formada pelas próprias mães, pelas próprias famílias que vivenciam na alma e no dia a dia os desafios de ter um ente com transtorno do espectro autista. Então, a vocês, muito obrigado pela presença. A gente sabe das dificuldades na casa, no cotidiano, mas vocês nunca deixam de estar no dia a dia militando em favor dos seus filhos e em favor dos seus netos. Cumprimento aqui, né, a mesa, a representante do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, a representante da APAE, essa entidade que minha mãe pôde trabalhar lá como voluntária na área de diretoria de assistência social, há 20 anos atrás, praticamente. A nossa equipe aqui do gabinete, do vereador e do nosso deputado estadual, professor Wendel. Deputado, nós que vivenciamos essa luta há anos, a gente traz temas como esse como se fosse algo normal, como se fosse algo cotidiano. E o que parece para a gente ser rotina de lutas e desafios, às vezes a gente deixa despercebido de ficar o tempo todo guerreando, porque a gente vivencia isso o tempo todo. Mas essa audiência pública, ela é de extrema relevância, porque é mais uma ação que a gente demonstra algo que todo mundo sabe. Não adianta que a gente, ou não precisa que a gente discorrer de legislação para dizer que não pode, que é crime, que tem sanções de multa, porque é também um preconceito. Não precisa aqui de um jurista para trazer toda uma legislação que, graças a Deus, as nossas mães conquistaram desde 2012, no movimento de luta da Lei Berenice Piana, e outras leis que vieram depois. Quanto à legislação, nós estamos bem, nossa legislação é maravilhosa. O problema é a prática. Nós temos muitos estabelecimentos educacionais, e eu não tenho medo de dizer que a sua maioria são particulares, que violam esse direito. Mas violam da maneira mais complicada, que é a velada.
é a recusa da matrícula velada, ou seja, dificulta mais ainda a família de provar que ali tem um crime. A nossa família atípica já tem desafios e barreiras demais em todas as áreas. E aí, um estabelecimento particular, educacional, que deveria ser inclusivo, mas é excludente, utiliza de mecanismos e ferramentas para, de forma velada, praticar um crime. Então, aqui não temos que discorrer o que já acontece e que todo mundo sabe. Nós precisamos de efetividade. E essa efetividade, deputado, eu não vejo outra forma de não capacitarmos as famílias, delas saberem qual é o verdadeiro rito no caso de uma recusa de matrícula. O que realmente ela deve fazer? Um boletim de ocorrência, o Ministério Público, o PROCON, acionar o seu gabinete, que é inclusivo, acionar o meu gabinete, que é inclusivo, para a gente capacitar as famílias com informações e elas continuarem nessa militância que é de essência delas. São 24 horas de militância, exercendo um trabalho do cuidado que é invisível para a sociedade. Portanto, para concluir, parabenizo por essa audiência, que possamos aqui fazer alguns encaminhamentos, inclusive de uma campanha, para a gente municiar as famílias atípicas, em caso de crimes como esse, qual o caminho para correr. Porque, às vezes, na dor do bolso, ou, às vezes, um estabelecimento, o servidor, o profissional, praticar um crime, eu acredito que, por bem ou por mal, a nossa sociedade vai avançar na pauta da inclusão. Muito obrigado e parabéns pela audiência. Muito bom. Obrigado, vereador Diego Sanches. Vou passar agora a palavra para os seus 5 minutos, para a senhora Rita de Cássia Ferreira Souza, presidente da Associação Conexão Mães Neuroatípicas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quero começar também agradecendo ao professor e deputado Wendel. Muito obrigada por oportunizar a nossa fala e a nossa voz. Eu estou aqui como presidente, mas, para além disso, eu sou mãe. Uma mãe atípica e autista que sou, de diagnóstico tardio. E é importante começar a nossa fala, como o nosso vereador colocou bem, que a recusa ela é um crime, baseado que nós temos, a partir da Lei Magna, que não é nova, é de 1988, né, corroborando, pós-Carta Magna, a Lei LBI e a Lei Berenice Piana, garantindo aí esse respaldo jurídico para a inclusão dos nossos filhos, que é direito que temos, a educação inclusiva é a palavra, né, chave da jurisdição, da própria lei, e que as escolas, infelizmente, principalmente as privadas, descredibiliza o que a lei nos respalda. É com muita dor, né, que a gente traz essa fala e vem aí um pedido de socorro para, né, a casa, na pessoa do professor Wendel, que tem esse olhar inclusivo e esse cuidado, juntamente com o nosso vereador, que nós já o intitulamos Vereador da Inclusão de Belo Horizonte, e pedimos que vocês nos ajudem a enfrentar essa luta em prol das nossas famílias, porque é muito difícil, num grupo de 600 famílias, nós escutarmos relatos todos os dias de violação desse direito. Para além disso, quando as escolas aceitam a criança, lá dentro também passam por
por um preconceito velado, uma discriminação velada, que é a falta do ensino em si. E eu quero deixar aqui um recado para todas as instituições, seja ela pública ou privada de educação. Os nossos filhos são capazes de aprender qualquer coisa que as instituições resolvam e comprem a nossa luta na necessidade, no cuidado de ensinar. Os nossos filhos são pessoas ensináveis. E aí fica o nosso recado que, para além de qualquer lei, como foi dito aqui, há uma necessidade gritante dentro da nossa causa de nós sermos acolhidos. E, para isso, nós contamos, de fato, com vocês, né, professor, e o nosso vereador Diego Sanches, o vereador da inclusão. Existe em nós uma inconformidade que perpetua qualquer condição e qualquer fala institucional da educação. Nós queremos que a lei se cumpra. E nós não vamos desistir, porque nós somos mães inconformadas, inconformadas com a falta de respeito dos nossos direitos. É sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Rita de Cássia. Vou passar agora a palavra para Bruna Morato Israel, que é consultora técnica na área de educação das FEAPAES de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Pode chegar. Isso, agora sim, ficou melhor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar de um tema tão caro para nós, que é a inclusão da pessoa com deficiência, né, em especial a pessoa com transtorno do espectro autista. Eu estou aqui representando a Federação das APAES, a presidente Gláucia, mas eu também sou conselheira estadual de educação e estou nessa pauta lá no Conselho Estadual. Então, eu venho com esses dois papéis sociais para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, como já disse, negar matrícula é um crime, né? É uma exclusão escolar grave, inaceitável, e que a gente precisa conversar sobre isso. Por quê? Como o vereador disse, essa exclusão, muitas das vezes, ela vem velada. Às vezes, muito explícita, mas, às vezes, muito velada, com o dizer de que não tem recurso de acessibilidade, ou com uma questão de aumento na matrícula, uma cobrança extra, e isso a gente percebe no nosso dia a dia. Então, muitos são os nossos desafios. Mas, nesse papel social que a gente tem, que eu desenvolvo hoje, eu fico pensando como que a gente pode contribuir. E aí, a nossa contribuição ela tem que ser na mudança, na eliminação das barreiras atitudinais, porque embora a negativa de matrícula é uma barreira de acesso, ela vem acompanhada de uma barreira atitudinal, né, de um preconceito, de uma visão deturpada daquele sujeito, de como ele aprende, né, de como ele pode se desenvolver dentro do contexto. Então, eu entendo que o nosso maior desafio hoje é a eliminação da barreira atitudinal. Somada a isso, a gente tem um desafio técnico, que é a oferta do atendimento educacional especializado no modelo único, de sala de recurso, no contraturno, que, muitas vezes, prejudica mais do que contribui para aquele processo. Então, a gente tem trabalhado, e aí, tanto lá na Federação das APAES, com as APAES ofertando modelos de apoio à inclusão, que vai contribuir com o funcionamento, com as estratégias de eliminação de barreira lá no ambiente, não trazendo ele para dentro da instituição APAE, porque hoje a gente trabalha nessa perspectiva, a inclusão é para todos, e a gente precisa desenvolver estratégias
para aquele sujeito estar no contexto regular de ensino. E, para além disso, a gente precisa trabalhar na perspectiva de práticas colaborativas. Não dá mais hoje, no contexto atual, o professor regente trabalhar sozinho, com apenas o atendimento educacional especializado no contraturno, por exemplo. A gente precisa trazer esse atendimento educacional especializado para o turno desse sujeito. A gente precisa ouvir a família, a gente precisa ouvir o sujeito, e aí ouvir nas diferentes formas, né? Ele pode ter uma forma diferente de se expressar, mas a gente precisa ser capaz de traduzir essa fala dele. Então, o que a gente precisa reforçar? Crime, a gente já sabe que é a negativa de matrícula. E a lei já é clara, todos vocês já trouxeram aqui. Não tem como respaldo legal para negar. Então, a gente precisa avançar no fazer pedagógico de qualidade, colaborativo, na escutativa da família, dos sujeitos com deficiência, eliminar as barreiras atitudinais, em especial. Se a gente não trabalhar na formação docente, para eliminação de barreira atitudinal, para quebra de preconceito, a gente não vai conseguir avançar. Então, a inclusão escolar ela não é um favor, a gente sabe disso, ela é um direito, ela é uma condição para uma sociedade democrática, justa e de qualidade, e mais do que abrir as portas, né? Porque a negativa de matrícula fecha a porta, mas não adianta também só abrir a porta. Nós precisamos garantir que cada estudante aprenda, que ele participe e que ele seja um sujeito ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Ele e, claro, a sua família, porque é quem mais conhece aquele sujeito e quem mais vai poder contribuir com a escola nessa perspectiva. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para contribuir e já peço licença para me ausentar, que eu tenho uma agenda agora, 1h, e eu preciso deslocar para a cidade administrativa. Muito obrigada e boa sorte para todos, sucesso. Obrigado, Bruna. Agradecemos aí sua presença. Vamos passar aqui, então, a fala para Daniela Moreira de Souza, que é mãe atípica, advogada e presidente do Instituto de Habilidade de Criança Autista. Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. É com muita alegria, né, que a gente vem representando aqui o Instituto de Habilidades da Criança Autista, o ICA. Sou presidente do ICA, a gente já está aí militando há 5 anos, e a nossa perspectiva realmente é trazer um olhar sobre não só a inclusão propriamente dita, mas também a possibilidade que a gente tem em trazer o acompanhante dentro de sala de aula, não é? Que seria esse suporte pedagógico para as crianças e adolescentes autistas, né? Bom, em uma pesquisa, a gente pode perceber que, dentro da concepção legislativa, nós temos, sim, uma previsão ampla e genérica em relação às matrículas das crianças e adolescentes em redes públicas e privadas. Então, nós vamos perceber que, sim, nós precisamos aceitar as matrículas e sem colocar aí nenhum tipo de ressalva, como o professor Wendel trouxe, né? E muito bem colocado pelo nosso vereador Diego Sanches, que essa negativa ela aparece mais de uma forma velada do que de uma forma realmente incisiva, não é? A gente dificilmente vai ver a escola dando uma negativa de forma direta, não é? Mas trazendo aí as dificuldades para que a criança ou adolescente permaneça em ambiente escolar. E hoje a gente tem aí, dentro dessa previsão legislativa, algumas hipóteses em que a gente percebe, sim, a necessidade do acompanhante escolar dentro de sala de aula. E é algo que a gente tem discutido muito e visto dentro da prática, principalmente pelas mães atípicas, no sentido de trazer esse acompanhamento de forma especializada e realmente inclusivo.
Por quê? Nós temos, sim, essa previsão, mas, diferente do que acontece na prática, nós precisamos que esse acompanhamento ele realmente seja efetivo, de forma com que aquele sujeito ele tenha um suporte adequado. Porque também não adianta a gente ter um acompanhamento dentro de sala de aula que não seja efetivo. Essa pessoa ela precisa ser preparada para dar o suporte adequado ao sujeito. Nós sabemos ali que o TEA ele realmente tem um transtorno que vai trazer para ele prejuízos no aprendizado, ou na atenção, ou até mesmo uma questão proceptiva, não é? Ali na sensibilidade, e, por isso, ele não consegue, às vezes, ficar nem sentado. Então, não basta trazer um estagiário e colocar o estagiário ao lado do aluno. A gente sabe que tem que existir uma preparação. E, em relação a isso, que a lei ainda está falha. Nós temos aqui nessa casa 2 projetos de lei que tramitam referente a essa especificidade, né, que é em relação a acompanhante e o acompanhante ser recebido dentro do ambiente escolar. Não só o acompanhante, de uma forma geral pedagógica, mas também ao tratamento especializado. E aí nós temos 2 projetos de lei que vão falar, sim, que esse tratamento especializado ele deve ser acolhido e recebido pela escola. Então, como que a terapeuta ocupacional, o psicólogo, que já acompanha aquele sujeito, deve ser recebido dentro da escola? Esse é o nosso grande problema, porque é um sujeito no ambiente privado entrando dentro de uma outra instituição, seja pública ou privada. E aí, nós vamos ter um limbo legislativo, porque o que aconteceu com a filha do goleiro Cássio foi justamente isso. É claro que é uma forma velada de negativa de matrícula, sim, mas, neste caso, a gente tem uma causa específica que é a falta de previsibilidade. E aí eu sugiro, peço licença, né, para a gente visar trazer dentro desses processos legislativos, principalmente dentro desses 2 projetos de lei que já estão tramitando, é o ponto crítico, porque se a escola recebe um acompanhante privado, que era o caso da filha do goleiro Cássio, ela precisa também ter um respaldo em relação à contratação daquele sujeito, porque se ele está dentro da escola, a escola passa, então, a se responsabilizar. Então, a gente tem uma questão trabalhista também. Então, é importante que a gente, de alguma forma, respalde as escolas para esse recebimento. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Agradecemos aí a sua fala, Daniela. Vamos passar aqui, então. Vamos passar, então, para Vanessa Cardoso de Araújo, que também é mãe atípica. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer. Eu tenho um filho de 6 anos, e isso, para mim, nesse momento, é a coisa mais importante. Eu estou passando pelo problema que a gente está discutindo. Meu filho não vai na escola desde maio. A vontade de chorar, porque eu não tive negativa de matrícula, mas a escola é um preconceito com o meu filho. A escola não consegue... Primeiro, o meu filho tem 2 canetinhas que ele anda na mão. Sabe o que aconteceu? Eu descobri, através de amigos, que a professora estava tirando as canetinhas da mão dele. É o objeto de apego do meu filho. Você tira a caneta dele, você acaba com ele. Então, assim, uma escola particular, a escola de nome muito grande, eu não posso nem falar o nome, porque eu posso ser processada. A escola abriu uma unidade nova esse ano. Eu fui lá na escola no ano passado, conversei com a diretora, conversei com a coordenadora. Primeiro que eu não tenho negativa de matrícula, porque primeiro eu procuro ver se tem vaga e não falo que meu filho é autista. Depois que eu matriculo, que eu falo que ele é autista. Então, não vou ter uma negativa na cara. Eu tenho medo de falar. Se eu falar que meu filho é autista, é muito mais difícil para arrumar uma vaga. Enfim, conversei, expliquei que meu filho precisava de apoio, levei laudo, levei tudo o que precisava. Eu matriculei meu filho. Começou o ano. Não tinha suporte, o plano de educação dele individual não foi feito, tive que cobrar, só me apresentaram em maio. Quando eles me apresentaram, na semana seguinte, meu filho não queria mais ir para a escola. Ele
gritava, desesperado, como se você estivesse cometendo um assassinato ali, uma criança que não conseguia, ele não consegue chegar perto da escola. Aconteceu alguma coisa, além das canetas, mas ninguém sabe me falar. E eu descobri que na primeira escola dele também aconteceu, mas eu só soube depois que o funcionário da escola saiu e me contou. Não posso falar o nome, porque a pessoa pode resolver represálias, porque a escola faz isso. A informação que eu tive é: façam os trabalhos dele para chegar para a mãe. Não deixe ele atrapalhar a sala de aula. Ele não pode sair de sala, porque a mãe precisa saber que ele está frequentando as aulas. Mas a gente não vai incluir ele. No primeiro ano, chegavam as fotos da escola para mim, no grupo. Meu filho não estava em nenhuma foto. Eu falei, mas, gente, meu filho, ele tem direito de ter uma foto com os amigos. Depois que eu comecei a cobrar, ele começou a aparecer nas fotos. Mas foram várias fotos sem ele. Isso é inclusão? A criança está matriculada, mas não está ninguém esforçando, ele não faz um trabalho, ninguém me avisa que isso está acontecendo. Aí, nessa escola, esse ano, tirei ele da escola, depois que eu vi. A escola tentou, falei, não vai, meu filho não vai continuar. Pergunta se a escola me ligou e falou assim, mas, Vanessa, por quê? Vamos tentar mais um pouquinho? Ninguém me ligou. Ninguém tentou mudar a minha ideia de tirar o meu filho da escola. Matriculei em outra escola, porque ele continua não querendo entrar, uma escola municipal. Ele só entrou comigo, porque, a partir do momento que ele não entrou mais em escola, a escola até propôs, o que você precisa? Eu preciso que meu filho entre comigo ou com uma pessoa de confiança, porque ele se recusa a passar perto da escola. Estava entrando com a gente, mas não estava dando certo. Falou assim, não, agora a gente tem que deixar ele chorar mesmo, quando resolver, ele vai parar, uma hora ele vai parar. Ele não para. Tirei da escola, coloquei na outra, no primeiro dia eu pude entrar. No segundo dia, a gente tentou entrar, a coordenadora falou assim, Vanessa, passa aqui para dentro. Estava tendo um pequeno tumultozinho, passei. Na hora que eu saí, a segurança da escola falou assim, o diretor mandou avisar que você não pode entrar na escola sem autorização. Eu falei assim, mas eu tive um pedido da coordenadora para eu passar para o lado de dentro. Desde então, ele começou na primeira semana de agosto, ele não entra na escola, porque eu tentei ficar na recepção para ele criar um vínculo com a pessoa que não tem nenhum treinamento que vai acompanhar o meu filho. A escola, você não pode ficar na recepção com ele. Mas eu também não posso entrar com ele. E meu filho está traumatizado e não pode entrar. Como que eu faço? O que a escola vai fazer? A escola tentou uma reunião comigo há pouco tempo. A gente não vai poder fazer, nunca mais retornou. Meu filho está sem ir para a escola, está sem apoio, eu estou sem esperança, sem incentivo, sem saber o que eu faço. E é isso, não é negativa, mas está ali. A escola, o que essa escola de agora quer? Que eu desista. Aí eu tentei uma outra escola particular, levei meu filho, falei que ele ia para um parquinho, ele não ia para a escola. Chegou lá, ele estava procurando o parquinho. Na hora que ele viu o parquinho, ele começou a correr feliz. A diretora, eu acho que ela é diretora, virou para mim e falou assim, eu estou um pouco preocupada dele machucar as crianças. Vamos marcar um outro dia? Eu peguei ele, meu filho, levei embora e não marquei outro dia. Como é que você faz? Onde você vai? Eu me matriculei na pública, na particular. Né? Ano passado, coloquei ele no MEMEI, um MEMEI muito legal, a diretora, na época, super acessível. Aí me mandaram para uma outra EMEI. Aí eu falei assim, mas não foi nessa que eu matriculei, na outra tem vaga. Não, mas lá está com excesso de autismo, a gente não pode matricular o seu filho. Aí eu fui fazer um BO, a outra escola eu denunciei no Ministério Público. Meu filho não vai para a escola, eu já fiz o que mais que eu posso fazer? Tem 6 anos, altas habilidades, aprendeu a ler e escrever sozinho, faz coisas que fala em inglês, tem atraso de fala, mas o que ele fala em inglês. E como é que a gente faz? Sei. Não tem ninguém especializado e ninguém para incluir o meu filho da forma que ele precisa. Obrigada, gente. Muito obrigado. Agradecemos a fala da Vanessa Cardoso de Araújo. Muito obrigado pela sua fala. Vamos passar aqui para Roberta Cristine Rodrigues, que é terapeuta ocupacional, especialista no contexto escolar. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a vocês pelo convite, na pessoa da Márcia Bastos, da Efeito Escolar e Inclusão. Ela está num congresso em Campo Grande, não pôde comparecer. A gente, enquanto parceira, trabalhamos juntas nessa causa. Acredito que é muito pertinente todas as falas que todo mundo já colocou. A gente não veio aqui para ficar falando de política, de lei, né? Porque, querendo ou não, todos que estão
aqui, acredito, já estão doutores na legislação que se segue dentro do país, de um modo geral, nesse campo da inclusão. Acho que a gente não tem nenhum outro que tenha esse campo tão completo de legislação igual trazemos. Acho muito pertinente a fala do vereador, quando fala dessa questão da cobrança, né? Acho que a nossa maior... não falo dificuldade, mas nossa maior luta hoje é em função da aplicabilidade dessa lei dentro das escolas e do funcionamento do outro lado, quando a gente fala da questão da educação, porque a escola tem a função do ensino, né? Então, qual que é o objetivo dessas crianças dentro da escola? Aprender. Né? E o profissional de apoio, como bem colocado pela colega, ele tem que estar ali como mediador e proporcionar a mediação dessa aprendizagem, porque esse aluno ele é do professor, né? Então ele tem que estar incluso e ele tem que ser pensado dentro de todas as atividades que forem propostas para essa sala de aula. Contraponto, eu também sou solidária à fala da mãe nesse momento, porque eu, enquanto trabalhando dentro da escola, já percebi várias e várias atitudes, dessas barreiras atitudinais que todos colocaram, né? A criança, por uma dificuldade, ela, às vezes, por uma questão de não vamos trazer ele porque ele pode desorganizar, vamos deixar ele lá. Às vezes, muitas das atividades ele não é incluída nesse processo. Né? Então, o que a gente precisa realmente é quebrar essas barreiras e trazer uma forma mais fácil dessas famílias fazerem essas denúncias, né? Porque muitas das famílias ficam fragilizadas. Alguns não têm a fala, né, oral, se comunicam, e como que essas famílias vão confiar nessas escolas diante de tudo que a gente vê no dia a dia dessa luta que essas famílias têm? O que a gente pode fazer para colocar essa lei, né? Lembrando que a lei ela não traz só a matrícula, ela traz o profissional de apoio, ela traz a capacitação dos professores, ela traz o acompanhamento organizado, sistematizado pelo PDI. Então, a gente precisa pensar, não é só nessa entrada, a gente precisa pensar e passar essa confiança para essas famílias que estão colocando os seus filhos, né? Eu sou mãe de 2 crianças, então eu preciso confiar nessa escola que eu vou colocar os meus filhos. E eu preciso ter total confiança desse papel que essa escola vai desempenhar em relação à aprendizagem desses estudantes. Né? Então, não é só a matrícula, tem um caminho. E a legislação ela contempla todo esse caminho dentro da escola. Então, a gente precisa ficar atento a todo esse processo e fazer jus a todo ele. Porque, quando esse sistema funcionar, acredito eu, que o aprendizado dessas crianças vai ficar muito mais integral e que elas vão se sentir muito mais confiantes nesse caminho. Né? Então, essa é a minha postura. Eu acredito que todos aqui estamos juntos nesse objetivo, né, que é a aprendizagem desses estudantes, proporcionar ali esse direito a eles e essa possibilidade de deixar essas famílias confiantes nesse trabalho que tem que ser feito. Muito obrigada. Muito obrigado, Roberta Cristine. Vamos passar para suas palavras. A fala para a senhora Cláudia Regina Macedo Romano, mãe atípica também. Bom dia. Meu nome é Cláudia, eu sou mãe de dois adolescentes, um pré-adolescente, um de 17, típico, e o outro de 11 anos, atípico. Bom, quando os dois estavam, o mais velho a caminho do Fundamental 1 e o mais novo ingressando no jardim, até então eu não sabia do diagnóstico do mais novo, eu fui atrás de uma escola que a gente entendeu que era uma escola boa para ambos, em questão de ensino e em questão de logística também. Escolhemos uma escola na região de casa, uma escola privada, muito bem conceituada, e assim a gente fez a matrícula. Para o mais velho foi sensacional enquanto ele esteve lá. Para o mais novo, ele começou a não acompanhar a turma, as atividades da turma.
E aí, a coordenação pedagógica chamava a gente periodicamente, falando que ele não estava dando conta de acompanhar a turma, que estava muito difícil. Só que era aquela comunicação não clara. Falou, olha, a turminha está fazendo, mas ele não está acompanhando. Olha, a turminha anda de velotrol, ele pedala para trás. E não colocava claro para a gente o que estava acontecendo. E, até então, eu não tinha consciência de nada do que estava acontecendo. Ele era muito pequenininho. Ele tinha uma questão cardíaca muito importante, ele fez uma cirurgia de peito aberto muito importante, e ele estava ainda no processo de cicatrização dessa cirurgia, e aí houve uma festa da família, no mês de julho, estava se organizando, e cada turma ia fazer uma apresentação. E aí a coordenação pedagógica me mandava bilhetes diários falando que ele não estava dando conta de acompanhar os ensaios dessa turma. E aí eu me coloquei à disposição a acompanhá-lo. Olha, me manda a música que eu ensaio com ele em casa, olha, me manda a letra que eu canto com ele, faço os movimentos, me fala o que eu posso fazer, que eu vou capacitá-lo em casa para ele fazer uma apresentação legal. E nada, ninguém me respondeu a bilhete nenhum, nada. E, pelo contrário, a coordenação me ligou diversas vezes falando que, olha, ele se jogou no palco na hora do ensaio, olha, ele não está deixando os meninos fazerem a apresentação. Não falava a palavra atrapalhar, falava que não estava deixando os meninos a apresentação. No dia anterior, eu ainda comentei com meu marido, acho que eu não vou levar ele na apresentação amanhã. Nossa, a coordenadora me ligou hoje, ficou uma meia hora falando comigo que ele não está dando conta de acompanhar. Ela não me passou a música. Engraçado, eu pedi tanto para ela poder me passar, não me passou. Meu marido falou, não, ele vai dançar com os amigos dele, sim, ele vai fazer a apresentação com os amigos dele. Ok. No sábado da manhã seguinte, o ginásio lotado, uma escola, como eu disse, privada, muito bem conceituada, enfim. O ginásio muito grande, todo cheio, palco, câmeras, iluminação, tudo feito. As turmas começaram a subir para a apresentação, e, na hora que subiu a turma dele, ele, obviamente, não conseguiu acompanhar os movimentos que a turminha estava fazendo. Como ele não conseguiu acompanhar, eu e todos os pais filmando aquela alegria toda, e eu filmando sem saber. Se ele não conseguir, eu subo e vou ajudá-lo, não estou nem aí, se vão achar bonito ou não. Só que, nesse momento que eu pensei em subir, uma outra professora subiu. Eu falei, legal, mandaram alguém lá para poder ajudá-lo. E, pelo contrário, colocaram essa pessoa para tirar ele do palco. E aí essa professora foi lá e puxou ele para trás para poder descer com ele, porque ele estava assim, atrapalhando a apresentação, que estava com holofotes e tudo mais em cima da turma. Quando ela retirou ele do palco, ele voltou e se jogou no meio do palco. Um dos coleguinhas veio e pisou em cima de onde tinha feito a cirurgia cardíaca de peito aberto, como eu disse. E aí deu aquele, todo mundo da escola sabia. Eu fiquei sem reação. Eu sou uma pessoa muito energética, então, mas na hora, mexe com o filho, a gente fica, sei lá. Eu perdi a reação na hora. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eles estão fazendo isso. E aí, bom, a apresentação acabou, todo mundo parou de filmar, os pais que estavam comigo, a gente era muito parceiro, muito amigo, todo mundo parou sem acreditar no que estava acontecendo. E aí, a hora que ele desceu com a turminha, ele deitou a cabeça no colo da professora, e a hora que eu fui retirá-lo, deu aquele silêncio no ginásio, assim, mas assim, uma coisa bem mórbida mesmo. E a hora que eu fui pegar ele com a professora, ele pegou e falou comigo, mamãe, eu não dei conta de fazer. E aí, enfim, a gente teve uma festa nesse mesmo dia à noite, com essa mesma turma, e os pais falaram comigo que, se eu não tirasse ele daquela escola, eles mesmos iriam tirar. O que aconteceu foi que, na segunda-feira seguinte, a turma de 28, se não me engano, 28, 29 alunos, 19 saíram na segunda-feira. Teve essa evasão na turma. E, quando eu fui, eu e meu marido fomos na escola, na segunda-feira de manhã, tinham uns 5 pais já sentados, esperando a gente chegar. Eu e meu marido somos muito da paz, assim, a gente não vamos... Até para não expor ele, a criança.
E aí a escola veio, a fala da escola com a gente foi que, olha, na faculdade a gente aprende umas coisas, mas quando chega na escola aqui, né, é outra, a gente não é tão diferente. Bom, teve vários desses pais que tiraram alunos, tinha médico, tinha juiz, tinha médicos, inclusive 3, se não me engano, enfim, várias pessoas da sociedade ativas que retiraram e que falaram, se não dá para o seu filho, não dá para o meu também, que eu estou querendo justamente ensinar ao meu filho o inverso do que a escola está passando. Procurei escola privada para ele, em toda a região, em Belo Horizonte, eu fui expandindo a região, não consegui achar a escola privada e fui para uma EMEI. Com o coração apertado, fui levar ele para uma EMEI. E, para minha feliz surpresa, quando eu fui fazer a matrícula, você falava bom dia comigo, eu abria a boca a chorar. Aí a diretora falou comigo assim, não, isso foi numa segunda-feira, você pode trazer ele na quarta, porque o professor de apoio só deve chegar a partir de quarta. Aí eu falei assim, aqui, não deixa primeiro o professor de apoio chegar, para depois eu trazer ele. E aí ela falou assim, ela olhou para mim com aquela cara de espanto, eu falei assim, não, você não está entendendo. Se o professor de apoio não estiver aqui na quarta-feira, eu tenho que sair da minha função e ir com ele para a sala de aula. E, na escola privada, eu me ofereci a pagar um professor de apoio para estar com ele, para auxiliá-lo. E falaram que não era possível, que no tempinho dele ele ia conseguir acompanhar. E, na escola pública, ele conseguiu desenvolver. Eu tive a inclusão da escola, dos pais, dos colegas e de todo o corpo docente. A escola da exclusão foi o Colégio Logosófico, no Cidade Nova. E todo mundo sempre falou que lá para ele seria a melhor escola, enfim. Não, agora ele está em escola pública. Ele está numa escola estadual, o Marechal Deodoro da Fonseca, do Santa Inês. Está mesmo. Obrigada. Bom dia. Cláudia. Muito obrigado, Cláudia Regina Macedo, pelas suas palavras. Vamos passar agora para outra Cláudia, né? Cláudia Antônio Rodrigues de Souza, que é vó atípica, né? E mãe do nosso vereador Diego Sanches. Primeiro, bom dia, agradeço a presença de todos, porque o Mandurinha não faz verão, não é? Então, a presença é importante. Agradeço ao deputado Wendel, meu filho Diego, que abraçou essa causa. Quando eu escuto a fala de vocês, eu agradeço a Deus do Fabrício ter 25 anos, saber ler, escrever e tem curso de games. Infelizmente, está em casa, né? Então, nós temos que ver isso aí. O Fabrício estudou em escola particular até os 5 anos, sofreu bullying, né? Minhas reuniões eram só para fazer eu chorar. Até que eu falei assim, não vai dar mais. Aí eu procurei uma escola especial, com a ajuda de uma tia minha, porque era muito cara, uma escola especial. Há 20 anos atrás, era R$ 1.500 a mensalidade, eu não tinha condição. Ele ficou nessa escola 2 anos, foi muito feliz. Não sou contra a escola especial, não sou contra. Ambiente, fono, TO, terapia, música, arte. Então, meu menino foi muito feliz, até que chegou uma hora e a minha tia falou, não vou poder te ajudar mais. Aí eu tive a sorte de encontrar a Andréia, né? Ela trabalhava com a inclusão, assim, não era nem inclusão, né? Ela era menina nova da Secretaria de Educação. Falou, Andréia, antes que o sistema te engula, porque o sistema engole. Ele começa a colocar um monte de dificuldade até você desistir. Arruma uma escola legal para o Fafá, porque eu não vou ter coragem de colocar ele em qualquer escola. Aí ele foi para uma escola especial. A escola especial ele ficou 2 anos. Aí ele foi para uma escolinha pequenininha, lá na Concórdia. Petitinha. Aí a professora falou, Cláudia, calma, nós vamos abraçar a sua causa. E lá ele ficou. E ele repetia, eu fazia ele repetir 2 anos cada série, porque para ele ter maturidade. De lá, ele foi para a escola também do Estado,
que era parceria com a escolinha Benjamin Guimarães, na Concórdia. Né? Então, ele ficou lá nessa escola, repetia 2 anos cada série, e a professora de apoio não era a cuidadora, a professora de apoio não era auxiliar da professora, a professora de apoio não fazia o que a educadora, a professora regente. Isso eu queria deixar claro. A professora de apoio não é ajudante da professora regente, ela é educadora. Então, ela planejava as aulas, as avaliações, me dava relatório de Fabrício. De lá fui para uma outra escola, que é parceria com o Benjamin Guimarães, que tinha o mesmo processo. Então, não adianta abrir escola. Né? Eu vi isso de perto como mãe, avó, educadora, trabalhei na área educacional há 41 anos, em colégio particular. Infelizmente, fui até perseguida, porque eu não admiti determinadas práticas, tá? E aí não adianta. Então, o que nós temos que fazer? A inclusão, a professora de apoio, que não é empregada da professora regente, está claro o que eu estou falando? Ela tinha total autonomia, ela era educadora, formada em pedagogia, na área da inclusão, ela sabia o que fazia com o Fabrício, e a professora regente a respeitava. Então, graças ao meu bom Deus, o Fabrício teve esse apoio. Hoje, se o Fabrício tivesse que estudar, ele ficaria em casa. Aí eu ia ser processada, né? Eu ia ser processada porque ele não ia para a escola. Pronto. Amanhã eu vou receber na minha casa uma criança autista de 9 anos que finge que está sendo... ela finge que aprende e a escola finge que ensina. Ela escreve tudo o que a professora pede no quadro, a irmãzinha faz o para casa para ela e ela não sabe ler. Ela está na 4ª série, uma letra linda, cursiva, com parabéns, ótimo, você foi brilhante, mas ela não sabe ler. E aí? Como que fica? Não é? Ela vai para a minha casa hoje, hoje não, amanhã, porque eu vou ensinar ela a ler, em nome de Jesus. Mas recebo várias reclamações. Criança 7ª série não sabe ler. Não sabe. E a escola finge que está ensinando. Então, como que fica isso aí? Temos que se abrir a escola? Temos. Mas dentro da escola, às vezes eu falo isso, todo mundo fala, isso é impossível. Dentro da escola, nós temos que ter uma escola especial para essas crianças, porque ali ela vai ter todo o amparo dentro da escola. É isso. Tá? Muito bem. Obrigado, Cláudia Rodrigues de Souza. Vamos passar agora para as suas palavras para a senhora Graziele Gomes Carvalho, que também é assessora do nosso vereador Diego Sanches, e juntamente com a Janaína coordenam o projeto TEA Atende, aí dos gabinetes, né? Fala, é sua, Graziele. Bom dia, deputado Wendel, bom dia, vereador Diego Sanches, a todos que compõem a mesa, bom dia a todos que estão aqui prestigiando essa comissão, né, essa audiência pública. Como todos falaram, né, nós já sabemos que negar matrícula é crime, isso daí está bem, né, todo mundo já está sabendo disso. O problema, né, como a Dani falou, nossa colega, esqueci seu nome, perdoa, Roberta disse também, nós sabemos que existe aí um problema maior, né? Além da negativa de matrículas, nós sabemos que existe também a questão da capacitação dos profissionais da educação. Muitas das vezes a gente sabe que nós, como família, eu como mulher autista, mãe de um adolescente autista, que tem como comorbidade a deficiência intelectual, nível 2 de suporte, síndrome de Tourette, ele tem as suas dificuldades e limitações de permanecer o horário integral dentro da escola. Porque, né, até mesmo o sinal desregula, começam os tiques motores involuntários devido ao síndrome de Tourette, que dá gatilho para né, a questão sensorial do autismo. Então, uma coisa, né, associa a outra e ele entra e desregula.
Só que quando a escola ela entende que o Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, tanto que nós solicitamos sobre isso, ele contribui para aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto permanecer na escola de forma acessível. Nós precisamos acessibilizar a educação para todos. E cada pessoa autista ela é única. Eu aprendo de uma forma, o Miguel aprende de outra, o filho da Cláudia aprende de uma forma, o filho da Vanessa aprende de outra. Quando nós acessibilizamos a forma de aprender para aquele indivíduo, ele consegue aprender. Então, se aquela criança ela é não verbal, vamos trabalhar com comunicação aumentativa alternativa, que é muito mais fácil de entender. Meu filho começou a falar com esse método, que é a comunicação aumentativa alternativa. Ele não fala tudo, porque ele é nível 2 de suporte, mas teve uma mãe que extremamente, há 13 anos, lutou para estudar pelo menos o básico da ciência ABA. E aí trabalhar, não potencializar naquilo que ele não dá conta, mas nas habilidades do Miguel. Então, quando a educação começar a trabalhar a cada pessoa com TEA, nas suas habilidades, se a habilidade do Fabrício é o carro, por que a gente não vai usar o escorte, colocar um escorte mais 2 escortes, são quantos escortes? E a gente tem um trabalho de aba acessível aí para o aluno. Estou dando exemplo do Fabrício, que eu sei que o escorte é o hiperfoco dele. Quando a gente trabalha assim, a gente conquista uma educação para os nossos filhos. Então, a gente precisa, sim, capacitar os profissionais da educação, porque eu vejo que, eu comentei isso com o vereador ontem, nós estamos indo para o final do ano e, logo, nós vamos ter um caos na educação. Tanto municipal, estadual e privada. Vão começar aí o período da rematriculação, renovação de matrícula e matricular essas crianças que vão começar aí no ensino fundamental. Ou seja, o sistema está preparado para adaptar, para aceitar essas crianças? Então, essa negativa, será que não é forma? Está errado, tá, gente? Lógico, não aceito porque eu já passei por isso. Só que quando a gente chega na escola e a gente sabe que é crime, como mãe, é só você falar assim, não vai aceitar a matrícula do meu filho, não? Então, nós vamos levar isso para o Ministério Público. Isso é crime. Rapidinho eles aceitam. Mas o que está acontecendo dentro das escolas é o seguinte, a inclusão, como bem disse o vereador Diego Santos, a Lei Berenice Piana 12.764 é maravilhosa, não precisa acrescentar tanta coisa assim, como o Dani disse, precisa acrescentar algumas coisas, mas ela é muito bonita, tanto a Lei Brasileira de Inclusão também, a LBI. Porém, o que está precisando é capacitação para o sistema educacional e nós, como família, também, a conscientização traz informação. Então, somos mais de 2,4 milhões pessoas autistas, só no Brasil. E isso porque o censo não passou lá em casa, são 2 autistas dentro de casa. Então, 100% da minha casa é autista. Então, nós precisamos falar de capacitação, precisamos de falar que inclusão e segregação é bem diferente. A criança estar dentro do ambiente escolar e não participar de uma festa, isso é uma segregação disfarçada de inclusão. Obrigada. Muito obrigado, Graziele Carvalho. Estamos recebendo aqui algumas mensagens. O Renato enviou aqui. Bom dia, sou o pai de uma criança com TEA. Interessante a discussão. Tive problema com a escola do meu filho no ano de 24. Que afirmava que meu filho não precisava de acompanhante escolar. Tive que matricular minha filha, em outra escola neste ano de 25. Aí ele disse que teve que matricular em outra escola. E entre os convidados faltou os representantes das escolas particulares, que geralmente elas que recusam as matrículas das crianças neurodivergentes. Só lembrando, a gente está sempre em contato aqui em diversas reuniões com o Sinep, e posterior a essa audiência, a gente vai levar toda a pauta para o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares. O ano passado, a gente teve pós-audiência com eles, e quero aqui agradecê-los, que eles se disponibilizaram ano passado,
chamaram as escolas que foram denunciadas pelas mães para uma reunião no Cinep, e aquele momento foi muito produtivo, que a gente pôde avançar e, naquele momento, conscientizar aquelas escolas, né, do que elas cometiam realmente um crime, e, a partir dali, a gente avançou bastante no desenvolvimento daquelas escolas que tiveram na reunião com o Cinep. Da mesma forma, a gente alinhou com o Cinep. Após essa audiência, a gente vai fazer um encontro com eles, né, que é o Sindicato das Escolas Particulares, para levar o debate aqui dessa audiência e, através deles, realmente acionar. E a gente acompanhou também, há uns 30 dias atrás, tivemos uma reunião lá, e eles têm motivado muito esse treinamento, formação com as escolas particulares, levando profissionais para palestrar, e vamos cobrar isso mais uma vez para que eles intensifiquem isso, porque mesmo com o esforço que eles vêm fazendo, ainda é pouco. Foi falado aqui por algumas mães atípicas da necessidade, né? A gente tem feito, eu e o vereador Diego Sanches, a gente está com um projeto em conjunto. Recentemente fizemos uma palestra até numa escola evangélica, numa igreja evangélica, foi bem interessante, né, Diego? A Grazi estavam, várias pessoas dos nossos gabinetes. Então, a gente tem motivado muito isso e estamos intensificando esse projeto, que é levar palestras, formação para diversos órgãos da sociedade. Tivemos na Polícia Civil, na Polícia Militar, solicitando a eles que abram as portas para que a gente possa levar essa formação. Tivemos vários casos, agora recente, da Polícia Militar, né? Por falta de conhecimento mesmo. A gente sabe que a Polícia é uma das melhores do Brasil, mas falta esse conhecimento, esse treinamento. Tivemos com o comandante da polícia, levamos isso, falamos isso com ele, e estamos aguardando para que ele possa agendar com os oficiais que comandam companhias, que comandam batalhões, para que a gente possa levar essa formação. A gente já está preparado e mobilizando, né? Tivemos com ele, que é o coronel Frederico, e vamos agora no secretário Rogério Grego, que foi também do Ministério Público, é o nosso secretário de Segurança do Estado, para levar para ele, para que seja ágil essa marcação dessa formação, que é fundamental, né, na nossa força de segurança, que a gente teve casos aí de arbitrariedade, por falta de conhecimento, né? Chegaram esses dias numa escola e levaram um aluno autista, né? A diretora acionou a Polícia Militar, tiraram o menino, ele saiu dentro de uma viatura da Polícia Militar. Então, um caso assim muito triste, né, que realmente cabe a cada um de nós, e eu, Diego, estamos buscando, né, essa resposta de forma a formar esses profissionais, porque não adianta a gente só denunciar. Isso vamos fazer sempre, né? Toda vez que chega as denúncias até nós, a gente age com mão firme, mas, além disso, o que mais importa é formar uma sociedade, como vocês mesmas disseram, que consigam entender, né, e lá na ponta praticar essa inclusão, esse respeito, né, essa dignidade que os autistas e todos os alunos atípicos merecem. Vou passar aqui agora para uma mãe atípica que está aqui conosco via videoconferência. Então, ela está acompanhando aqui. Então, a Vanessa Aparecida Gonçalves está aqui via videoconferência. Ok. Oi, bom dia. Consegui. Então, conseguiu. Bom dia. A gente não está vendo. Está me ouvindo? A gente não está vendo a foto. Você aciona. Peraí. Acho que você tem que acionar aí, Vanessa. Estão me ouvindo? Agora sim, a fala é sua, Vanessa. Bom dia a todos. Vou falar só um pouquinho da minha história, né? O Vitor, meu filho, ele sofreu um estresse pós-traumático na escola, quando ele estava na primeira série, e ele vem carregando isso até hoje, e ele tem muita crise. Depois, quando acaba o recreio, ele tem muita crise, que foi onde acontecia o estresse pós-traumático.
Então, tipo assim, aí ele estava na escola regular até esse ano, no começo do ano. Aí ele tinha esse estresse depois do recreio. E, tipo assim, a escola não soube lidar com isso. Aí, quando ele entrou na quarta série desse ano, ele entrou na escola, aí a professora tirou ele da sala, que ele acompanhou essa turma desde a primeira série. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou colocar ele numa escola especial. Só que lá na escola especial também não teve adaptação nesse termo dele, desse estresse pós-traumático dele. Eu comuniquei com a escola, fiquei à disposição da escola também. Só que o que acontece? Eles não têm paciência, ninguém está adaptado para isso, ninguém está preparado para isso. Chegou o momento que a diretora falou para mim que era para mim esquecer o que que aconteceu com ele, que tudo tipo assim, essas crises que ele tinha após o recreio, tudo era por causa do estresse pós-traumático. Só que o médico já falou isso, psicólogo, neuro também já falou isso. Só que a escola não, tipo assim, ela não entende. A diretora da escola que ele está atualmente até já ameaçou em chamar a polícia para ele. Entendeu? Então, o meu ver hoje, que não existe inclusão, tanto tipo assim, na escola regular como na escola especial. E hoje meu filho sofre com isso. Hoje ele não quer ir para a escola, porque de tudo isso que está acontecendo, ele não quer ir mais para a escola. A diretora teve um episódio dela tipo, assim, apontar o dedo no rosto dele e falar que ia expulsar ele da escola, entendeu? Então, hoje, o meu ver é que não existe inclusão em lugar nenhum. Os profissionais não estão preparados para isso, né? E aí o que aconteceu? Eu tentei, né, pedir ele para voltar para a escola regular. Só que, primeiramente, eu liguei para lá, perguntei se tinha vaga. A moça lá da secretaria falou que tinha. Aí, na hora que, quando eu passei o nome dele, ela falou assim, não, eu vou ver se dá para ele voltar. E, até então, aí eu liguei para ela novamente, ela falou assim, não, que não podia voltar. Aí ela deu a desculpa que era por causa da distância, né? Porque não dava. Aí eu já entrei em contato com a Defensoria Pública já, para olhar isso para mim. E eu falo mesmo, hoje, se tivesse um meio que, tipo assim, tem estrutura para isso, da criança estar estudando em casa, que hoje tem o AEE. O AEE, a criança poderia estar fazendo o AEE, praticar um esporte e fazer a terapia. No meu caso, como a escola não fez bem para o meu filho, eu falo mesmo que seria um jeito para me ajudar, porque hoje eu tô muito mal com isso, porque a gente luta e não chega a lugar nenhum. Os profissionais, tipo, tá se lixando para a gente. Entendeu? E a escola hoje só trouxe trauma para a vida do meu filho, não trouxe benefício nenhum para a vida do meu filho. E acaba que desestrutura todo mundo, entendeu? Eu falo que se eu pudesse educar o meu filho, eu que não tenho especialização nenhuma, eu consigo. Por que um profissional que estudou para isso não consegue? Por quê? A mãe, às vezes, mal tem o 2º grau, consegue. Entendeu? Por que um profissional não consegue? Eu acho que isso mais é falta de interesse dos profissionais. Entendeu? Hoje, se tivesse para mim uma opção para o meu filho fazer o AEE, de eu levar ele fazer o AEE, e ele estudar comigo aqui na minha casa, e eu levar ele para um esporte, para terapia, o meu filho ia ser muito mais feliz.
do que ele frequentar um lugar que é uma ameaça para ele, é um trauma para ele. Que é isso que a escola trouxe para ele. Desculpa, viu, gente? Muito bem. Muito obrigado, Vanessa Aparecida Gonçalves. E depois ela vai passar. Ah, sim. Ah, ok, Vanessa. Aqui a Grazi está dizendo que a Vanessa foi uma das que recebeu o nosso projeto TEA Atende, né? Em sua casa. Estão chegando várias mensagens aqui. O Gustavo Lovorato. Bom dia a todos. Saúdo os amigos deputado professor Wendel e vereador Diego Sanches por abraçarem a causa da inclusão dos autistas. A pauta da inclusão escolar é essencial e precisa ser melhor debatida, pois a discriminação ocorre não apenas na negativa, como ocorrido com a minha família, mas pela falta de suporte, de um plano educacional individualizado, pelos problemas de estrutura e, principalmente, pela falta de conhecimento e capacitação. Agradecer ao Gustavo aí, que foi muito feliz aqui e resumiu, está acompanhando, né? Resumiu exatamente o debate, o cerne do nosso debate aqui. Muito bem, quero aqui, antes então de passar para a Márcia Josiane Rezende, que é a coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, vamos aqui para a última participante aqui da extensão da mesa, chegou agora há pouco, a Marli Lopes, também mãe atípica. Marli, pode aí 5 minutos para o uso da palavra. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu venho falar representando as mães, essas mães que às vezes não têm essa dificuldade de colocar seu filho na escola particular, e tem essa dificuldade também de encontrar uma escola regular para colocar seus filhos com pessoas capacitadas para atendê-los. Eu, como mãe atípica de uma criança de 9 anos, nível 3, suporte, deficiência intelectual grave, eu já tive essa orientação antes e fiz uma escolha de estar com meu filho em uma escola especializada. O que falta hoje de certa forma, incentivo, pessoas preparadas e, principalmente, a questão de investimentos para os nossos filhos. Eu aceito, compreendo que meu filho não tem uma condição de estar em uma escola regular hoje. E fiz essa opção, por questão de segurança do meu filho, por questão emocional minha e dele, né? A realidade é essa. Mas hoje a gente bate nessas barreiras. Nós somos mães cansadas, exaustas, muitas vezes sozinhas, e que, na verdade, a gente não encontra ajuda quando a gente mais precisa, que é na questão da saúde dos nossos filhos. Hoje, em Belo Horizonte, a gente não consegue uma consulta neuropediátrica para os nossos filhos na rede pública, SUS. Meu filho, eu fechei um diagnóstico particular, com 2 anos e meio, meu filho está com 9. Eu nunca fui chamada para consulta pelo SUS até hoje. E, se a gente não correr atrás, a gente não fecha um diagnóstico, a gente não tem um acompanhamento dentro de sala, e o desgaste emocional para as famílias é muito grande. E é desesperador, porque são mães que estão sozinhas, muitas mães que estão fazendo a escolha de manter os filhos em casa por não ter condições de mantê-los na escola. Infelizmente, não tem ninguém que fiscalize essas crianças, porque eles não têm como aceitá-los na escola e não sabem como trabalhar com eles. Então, são crianças que, infelizmente, no futuro, não serão pessoas funcionais para conseguir estar em sociedade, por falta de investimento na primeira infância, que é o mais triste hoje. Porque crianças que têm investimento, que têm um desenvolvimento na primeira infância, serão adultos funcionais, adultos que tenham a capacidade básica de estar em determinados ambientes, coisa que hoje não existe. Eu sei que o debate não é esse, mas é uma coisa que me incomoda muito. Ver várias crianças hoje não estando frequentando uma escola, estando convivendo com sociedade, porque, para várias famílias e crianças autistas, a única oportunidade que elas têm de conviver com a sociedade é na escola. Infelizmente, as famílias não estão tendo isso.
E aí, quando chega lá nos 12, 13 anos, são os adolescentes que não aceitam ir para a escola mais. E aí, infelizmente, vai chegar num ponto de uma depressão ou de coisas piores. A gente precisa desse olhar. A gente precisa desse olhar com carinho. Nós, famílias atípicas, precisamos, principalmente as famílias mais carentes, as famílias que não têm orientação, essas famílias que têm dificuldade, às vezes, de saber, de entender os seus direitos, porque a maioria das famílias atípicas de Belo Horizonte não conhece os direitos delas. Essa é a realidade que a gente bate. Então, assim, são situações, além da questão financeira ser muito complicada, ainda tem a questão psicológica das famílias, das mães, principalmente, que são em 80% mães solos, e o descaso total de terapias, né? Uma terapia uma vez por mês não funciona, uma terapia de 20, 10 minutos dentro da sala não funciona por falta de preparo desses profissionais para atender os nossos filhos. E eu acho assim, eu como mãe, eu acredito que as pessoas, as famílias são os mais preparados para discutir esse assunto e tentar levar alguma forma de discussão para que a gente possa alcançar melhor as crianças autistas hoje. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado, Marli Lopes. É só solicitar aqui também a nossa assessoria, já há alguns encaminhamentos aqui de requerimentos, né? Um dos requerimentos solicitado aqui pelo nosso vereador Diego Sanches, né, para que a gente possa fazer aqui na casa um estudo de como anda a legislação, né, da homeschool, para que a gente possa entender e ver o que pode ser apresentado, né? E aqui, daqui a pouquinho, a gente faz o restante dos encaminhamentos. Então, eu vou passar agora a palavra para que a Secretaria de Estado de Educação possa também fazer aqui uso dos 5 minutos. Então, com a palavra, Márcia Josiane Rezende, que é coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. Grande, ele é agressivo. Então, assim, é a mesma coisa. Você entra para fazer terapia, quando você vai avaliar... Boa tarde, né, a todos. Já entramos no período da tarde. Eu queria cumprimentar a todos, na pessoa do deputado, agradecer o convite para a gente estar aqui participando dessa reflexão e desse debate tão importante. Eu, então, estou atuando na coordenação de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. E a gente trabalha com a educação especial na perspectiva inclusiva. Aí, quando a gente fala de educação inclusiva, a ideia é muito simples. É de todo mundo aprendendo junto no mesmo espaço. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa dar para os estudantes que têm especificidades, né, que têm, a gente fala no geral, porque lá a gente trabalha com a educação especial como um todo, não só com TEA, né, então a gente tem estudantes que têm especificidades e que aprendem de maneiras diferentes. Então, o que a gente precisa fazer para que essa educação inclusiva aconteça é dar o suporte que esses estudantes precisam, né, para aprender, para ter acesso ao currículo, para se desenvolver como os seus colegas que estão ali. E aí, nesse ponto, eu vou fazer uma pausa para dizer da importância desse estudante estar nessa sala de aula, nesse espaço comum de aprendizagem com os outros estudantes, também para os estudantes típicos, né? Os estudantes típicos, eles precisam conviver com o mundo, com a sociedade, né? E a sala de aula é um recorte da sociedade. Então, é muito importante para mim, agora falando como mãe de um menino típico, que ele conviva com todos os colegas na sala. E eu fico muito feliz quando ele chega em casa contando histórias. E ele conta a história mesmo do desenvolvimento de um colega que ele tem na sala, que, no início, ele não conseguia dialogar com o colega. E aí eu dizia para ele sempre da importância de brincar, você vai criar uma maneira de se comunicar com ele, para brincar não precisa falar. E aí agora ele chega contando que o colega está lendo, né? Então, ver esse convívio dele com o colega e como isso é importante para ele, me faz pensar como é importante que todas as famílias estejam na luta para que a inclusão aconteça. É importante para os nossos filhos típicos que os colegas atípicos estejam na sala de aula e tenham acesso aos suportes que eles precisam, né? Então, para que isso aconteça, né, a gente trabalha lá na coordenação e na secretaria
Primeiro, para garantir a matrícula. Essa garantia está posta na Berenice Piana, na LBI e na nossa Resolução 4256, que diz que a matrícula é compulsória, né, dos estudantes de educação especial, e no SUSEM também, que é o sistema de matrícula, né, de encaminhamento de matrícula, em que os estudantes da educação especial eles têm prioridade na alocação nas escolas. Então, garantir a matrícula é o primeiro passo para garantir a permanência. Mas a gente precisa garantir também, para garantir o acesso, desculpa, a gente precisa também garantir a permanência e a aprendizagem desses estudantes. E aí, para garantir que eles permaneçam na escola e que eles aprendam, né, para que eles se desenvolvam, cada um com a sua maneira de aprender, porque cada um aprende de uma forma, a Secretaria de Estado de Educação ela garante alguns atendimentos específicos. O primeiro deles, e o mais importante, é o atendimento educacional especializado em sala de recursos, onde a gente tem um profissional que vai ali trabalhar com aqueles estudantes. Não é uma aula de reforço, são estratégias que vão contribuir para que o estudante acesse o currículo, vai buscar que aquele estudante elimine as barreiras que fazem com que ele não aprenda. Então, vai facilitar, vai contribuir para que, lá na sala de aula, aquele estudante consiga se desenvolver e consiga aprender, considerando todas as especificidades que ele tem. Além disso, a gente tem, então, também o profissional de apoio às atividades de vida diária. Então, a gente tem, na rede estadual, um profissional que vai realizar com aquele estudante as atividades de alimentação, higiene e locomoção. E, além desse profissional de apoio, a gente tem o professor de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas, que todo mundo chama de professor de apoio, e é o ACLTA. E aí, esse profissional, como foi dito aqui, ele não é um assistente do professor regente. Ele tem que trabalhar junto com o professor regente. Eu sou professora de biologia. Vamos pensar que, lá na minha sala de aula, eu domino o conteúdo de biologia. E aí, eu não domino as adaptações, a maneira como esse estudante tem que ser atendido. Então, eu tenho que trabalhar junto com o professor de apoio, com o professor da sala de recursos, para produzir as adaptações que esse meu aluno precisa. Então, é um trabalho em que cada um tem um papel, uma função, e que eles precisam trabalhar juntos para que aquele estudante se desenvolva. E aí, uma questão que foi muito colocada aqui é a questão da formação, da capacitação dos servidores. Nós temos no Estado, é uma política nova, recente, o Centro de Referência em Educação Especial Inclusiva. Nós temos nas 47 superintendências uma equipe que é formada por psicólogo, terapeuta ocupacional, especialista e professor. Na rede estadual. Na rede estadual. A rede estadual está 10 anos. Mas aí depois eu quero fazer uma... Tá. E aí nós temos, então, um centro que a gente chama de CREI, é Centro de Referência em Educação Especial Inclusiva, funcionando em cada uma das 47 superintendências. Qual que é o papel do CREI? Atuar na formação de professores. Então, os profissionais que estão lá, eles têm formação especializada e eles... a gente tem uma diretriz, uma cartela de cursos que são oferecidos às escolas e aos profissionais que estão nas escolas estaduais. Entre os cursos oferecidos, a gente tem, por exemplo, oficinas de PDI, para que os professores entendam o PDI, entendam que ele não é um documento burocrático para ser engavetado, e trabalhem o PDI para que esses estudantes possam se desenvolver. Além disso, as equipes do CREI também oferecem suporte às escolas. As escolas que não estão com situações em que elas precisam refletir e entender e atender melhor os estudantes, elas podem acionar o CREI para que o CREI colabore com essas escolas, além da produção de materiais acessíveis também. O CREI ele não consegue produzir para todos os estudantes, mas ele consegue orientar as escolas para como esses materiais podem ser produzidos e oferecidos para os estudantes. Além disso, a gente teve, no final do ano passado, início desse ano, o PREMIEP, que é um programa que tem como objetivo reestruturar alguns setores da educação, entre eles as salas de recurso.
Então, as nossas salas de recursos, que funcionam nas escolas estaduais, e a gente tem 1.503 funcionando atualmente, elas receberam esse valor para se equiparem, para comprarem equipamentos, para comprarem material, para que o professor possa fazer, então, um trabalho com esses estudantes, né, que propicie que eles se desenvolvam e que eles aprendam. E eles podem aprender, né? A gente tem que partir do princípio de que os nossos alunos são capazes, cada um considerando a sua especificidade. E, se eles tiverem o suporte que eles precisam, eles vão se desenvolver e vão se tornar adultos funcionais, como foi dito aqui. Márcia. Oi. Licença, eu quero aproveitar a sua fala e perguntar se existe uma fiscalização, né, da própria secretaria em relação às escolas estaduais, porque nós somos, pelo menos falando da nossa associação, a nossa associação está na Zona Norte de Belo Horizonte, e o que nós escutamos das mães da rede estadual vai totalmente na contramão daquilo que você está trazendo. Então, vocês fiscalizam esses cursos, né, que você falou que tem uma grade de cursos, né, oferecidos aí para todo o corpo docente. Esses cursos, eles são... como é que eu posso te falar? Impositivos? Eles não são impositivos. Eles não são impositivos. O profissional precisa buscar os cursos. Mas todas as escolas sabem que tem esses cursos? Como que funciona? Sim, a gente tem, né? As superintendências é que são responsáveis por... A gente tem os CREs. A gente acompanha eles bem de perto, principalmente os da região metropolitana, que são 3, e que a gente está bem próximo geograficamente. Mas os mais distantes e todos os outros, a superintendência, a equipe sai da superintendência, né, que é o Serviço de Apoio à Inclusão, acompanha e é responsável por disponibilizar, né, para as escolas esses cursos que são ofertados. Hoje, os CREs eles fazem anunciam os cursos muito pelas redes sociais também. Tem cursos online. Então, e a gente pede sempre que eles pensem em horários em que o professor possa participar, mas eles não são impositivos. Posso fazer uma consideração? Ok. Eu acho que eu não fui muito feliz na minha questão do profissional de apoio, porque o Estado é uma exceção. O Estado é a única instituição que coloca como profissional de apoio um professor especializado para acompanhar o seu estudante. Porque, normalmente, e isso eu falo, né, de propriedade, porque eu fui convidada pela Regional A, né, pela Superintendência A, e, juntamente com o CREI, nós fizemos a formação para mais de 150 professores. Então, a gente teve com essa regional, fui responsável por ajudar nesse processo de capacitação e vi a importância que é. Foi a Regional A que me convidou e eu pude participar juntamente com o CREI nessa instituição. E aí eu fiquei conhecendo. Normalmente são as escolas que fazem, né, a busca pelos CREIs regionais, e eles oferecem os cursos dentro do próprio CREI. Então, você pode acionar o CREI para a sua escola e você pode também ir até o CREI fazer o seu curso. Mas essa questão do profissional de apoio, como eu coloquei, o Estado é o único que coloca um profissional habilitado para acompanhar. Então, quando eu coloco que o profissional de apoio ele é um mediador, primeiro, ele tem que estar capacitado para isso, e porque o que acontece? Ele está mais perto do seu estudante dia a dia. Então, quem conhece as particularidades desse estudante é o profissional de apoio. E o Estado ainda tem essa felicidade, né, de você ter um profissional capacitado e adequado para estar junto. Mas ele tem que estar ali junto com o professor regente na adaptação dessas atividades, porque é ele que vai estar do lado desse aluno quando esse professor aplicar as atividades em sala de aula. Então, quando eu falo que é o professor regente que é o responsável, não adianta, é ele que é. Né? Mas quem conhece o aluno e está ali dia a dia do lado desse aluno no Estado é o ACLTA, que é o profissional, né, bem colocado, mas nas outras instituições é o professor de apoio, que na legislação é conhecido como PAE, profissional de apoio escolar.
né? E ele tem todas as particularidades, inclusive está lá selecionado que ele que faz a mediação das atividades pedagógicas. Então, ele conhecendo o seu aluno e sabendo dessas particularidades, ele tem que estar junto com o professor nesse planejamento, porque é ele que tem que ajudar nessa adaptação, né? No caso do Estado, ele pode fazer adaptação, mas no Estado que ele tem essa formação. Nas outras instituições, não. Inclusive, há uma situação que a gente tem dificuldade, como foi colocado pelas colegas, que não exige profissionalização para esse profissional, né? Ele não tem um CBO, eu não me recordo agora, desculpa, mas ele não, esse exige ensino médio. Né? No município, é uma empresa terceirizada que ainda faz isso, exigindo ensino médio. Né? Então, assim, eu sei que é feito, ela estava fazendo capacitações, mas ainda é muito deficitário isso, porque eles, às vezes, não têm um mínimo de conhecimento para estar ali do lado desse aluno fazendo essa mediação. Né? Então, assim, quando a gente fala que a gente tem que investir de um modo geral na capacitação dos profissionais, na formação dos professores e desses profissionais de apoio, e a gente ainda interfere e coloca muito de uma supervisão, porque esses jovens que estão ali, eles precisam de um apoio diário para estar com esses estudantes, porque cada dia, às vezes, ele está de uma forma. A gente também, né, gente? Todo mundo é assim, não tem como a gente negar. Né? Então, às vezes, uma situação em que deixa a gente ali chateado, que a gente tem que lidar com aquilo, a gente tem essa flexibilidade. Muitas das vezes, o autista ele não vai ter isso. Né? Então, assim, quando eu, reforçando a minha fala, né, quando eu coloquei do profissional como mediador, por quê? Porque é ele que conhece esse estudante. Então, ele que tem que estar junto com esse professor no dia a dia para adaptar essas atividades. Né? Desculpa, mas acabei interrompendo a sua fala, é porque, recentemente, eu participei dessa formação, né, na superintendência, na Regional A, e foi muito bacana estar com esse pessoal para fazer essa formação. Fomos muito felizes, né, no que a gente conseguiu colocar. E achei bem proveitoso assim, para todo mundo. Né? E acho que tem que acontecer mais vezes, porque todo mundo ganha nesse dia a dia com esses profissionais. Obrigada. Muito obrigado, Roberto. Vou passar aqui para a Grazi também fazer a sua consideração. Então, quando... Márcia, né? Márcia, meu filho, ele está com 15 anos, faz 16 agora, exatamente no dia do professor. Ele é minha graduação, assim, na vida. Né? Então, Miguel é o professor de vida, ele me ensina muito. Só com o olhar dele, ele me ensina muito. Não é totalmente verbal. Então, o que acontece? Né? Fiz todo o trabalho de previsibilidade, porque existe, né, na condição da pessoa com TEA, precisa de ter esse trabalho de previsibilidade. Eu, como autista adulto, se eu não tiver previsibilidade, eu me desorganizo, né? Mesmo sendo adulta, porque o autismo está em mim. E o que acontece? Miguel fez essa transição, saiu do fundamental, né, e foi para o Estado. Quando eu entrei na escola, né, do Estado, foi uma escola que eu formei, eu estudei desde o meu primeiro ano até o 2º grau. Então, eu tinha uma esperança que seria bom para o meu filho. E o que aconteceu? Ao chegar lá, solicitaram para mim todos os laudos, eu enviei todos os laudos, tanto de neuro como de psiquiatra, relatando que ele não dá conta, isso está no laudo dele, né, em janeiro, que ele passou pela consulta, que ele não dá conta de entrar no horário, né, certo, não ficar até o final, isso foi bacana, da escola aceitar isso e entender. Só que o que acontece? Aí me solicitaram o PDI do município para dar continuação em cima do plano individual do Miguel. Beleza. Até hoje, o Miguel não tem o PDI do Estado. Resumindo, o Miguel não tem. Óbvio que eles vão falar, o Miguel falta muito, mas se é baseado dentro do plano de desenvolvimento individual do município, podia dar prosseguimento, chamar a mãe, eu estou disposta a ajudar a escola, eles sabem disso. E é importante esse diálogo da família para a construção do PDI, né? E eles até falaram comigo, Grazi, é muito importante, você é uma mãe que a gente ama aqui dentro. Tá, mas eu não quero ser só amada, eu quero ser acolhida, né? Eu quero não ser só respeitada, eu quero que o meu filho realmente ele participe do primeiro ano de forma efetiva. O Miguel, nós já estamos entrando em outubro, ele não tem PDI, ele tem um professor de apoio, é entendível quando ele não vai e quando vai, mesmo assim, o que foi relatado pela vice-diretora para mim, que provavelmente ele perderia a matrícula.
Como se eu falei com ele, se ele perder matrícula, é isso que você está passando para mim? Você tem certeza que você está passando que ele vai perder matrícula? Aí ela virou a conversa e falou assim, não, não é isso, mãezinha. Ou seja, né, que ela falou, você melhor do que ninguém sabe o que é lei e o que não é. Mas concluir o primeiro ano sem um plano de desenvolvimento individualizado não faz sentido. O que meu filho aprendeu? Eu estou chegando, eu tenho um vídeo aqui que eu imprimi algumas atividades para a minha mãe, que acabou de ter um ataque cardíaco, aplicar enquanto eu estou trabalhando. Então, assim, o que está sendo feito na escola que não foi relatado para mim? Meu filho não recebeu um convite para participar da festa junina. Meu filho não participou. Ele não participou. E olha que eu já tinha falado com ele que ele ia participar. Ele estava todo feliz. Então, acho que foi isso que foi a fala da Ritinha, um desabafo de mãe, de querer pertencer, e a minha contribuição como mãe, como sociedade com a escola, tem sido efetiva. E eu gostaria que da outra parte também fosse. Muito obrigado, Grazi. Volto aqui, então, a palavra à Márcia. Eu acolho, Grazi, o que você diz. Eu também sou tia atípica. Eu já não sei se existe esse termo, mas eu tenho um sobrinho adolescente também. Um sobrinho adolescente também. Entendo essas dificuldades, porque a gente também passou por isso um período de buscar escola, né, dele ser acolhido na escola, de entenderem que uma mudança pequena que fosse na rotina ia causar uma crise. Então, assim, a gente busca lá na coordenação que esse acolhimento aconteça, que as escolas tenham esse olhar, e a gente entende que isso acontece quando a equipe toda passa por formação. A equipe toda é atendida pelo CREI, a equipe toda entende que aquele estudante é um estudante da escola e que ele precisa ser acolhido e atendido como qualquer outro estudante que está ali. Então, assim, essa é a nossa busca. A gente sabe que é um caminho árduo, né? A gente ainda está engatinhando, se a gente pensar que há pouco tempo, há poucos anos atrás, esses estudantes nem estavam na escola. Então, é um aprendizado diário, é um caminho árduo, mas a gente busca todos os dias, na coordenação e na secretaria como um todo, criar condições para que esses estudantes sejam de verdade incluídos e para que os profissionais sejam formados e capacitados para entender a importância da inclusão. Porque eu, quando estava lá na escola, também não entendia. Né? Então, e eu não entendia, é porque eu não quero? Não, é porque eu não tinha, esse conhecimento não havia chegado a mim. Né? Eu não tinha escutado o CREI falar sobre a importância, sobre como é importante trocar o sinal sonoro da escola. Então, às vezes, os professores estão lá e eles precisam de ter essa formação, de ter acesso a essa formação na educação especializada para poder acolher esses estudantes, e a gente está trabalhando por isso todos os dias. E a gente espera chegar lá. Ok, muito obrigado. A gente está recebendo aqui várias mensagens, agradecer também a Renata Regina Mendes, né, que está aqui. Bom dia a todos. Sou mãe atípica de um jovem autista de 19 anos e servidora pública da educação. Né? E aqui ela faz algumas considerações. Antes de passar, então, para o encerramento aqui e o encaminhamento dos requerimentos, ouviremos aqui também as considerações da Cláudia. Tudo bem, Márcia? Olhando o seu olhar, né? E tudo que você falou, graças a Deus, a secretaria proporcionou para o Fabrício, com a minha participação, porque eu não saía da escola, eu amava a escola. Então, mas a diretora buscou a secretaria, fez curso, trouxe a sala de recurso, os professores de apoio de Fafá tinham formação, eram respeitados. Quando eu falo assim sobre a professora regente, não é que ela não vai ser respeitada. Entendeu? A professora regente ela vai ser respeitada, mas ela tem que respeitar a professora de apoio, porque quem está fazendo o trabalho com a criança é a professora de apoio. Muitas vezes eu tive que ir na escola, em reuniões, porque a professora, por exemplo, de química, queria direcionar o trabalho da professora de apoio. Isso não pode acontecer. Tá? E fico triste de saber, através da Ritinha, que isso não está acontecendo hoje. Mas, quando o Fabrício foi para a escolinha pequena na Concórdia, eu acho que hoje ela é inclusiva graças ao Fabrício.
a secretaria era bem atuante lá. Sabe, a pessoa chamava Andréia, não sei se ela trabalha na secretaria, a Andréia, ela ia lá, ela buscava a professora de apoio, procurava a diretora, havia uma parceria, sabe? Graças a Deus, o Fabrício hoje lê, escreve, né? Porque as falas que eu recebia, eu achava que eu tinha que criar ele numa jaula. Então, eu invisto nele, eu o amo de coração e eu acredito na evolução dessas crianças. Lógico que dentro do tempo delas, e com a professora de apoio e a secretaria atuando. A secretaria tem que atuar. Não adianta falar, tem curso. Ninguém busca. Não tem interesse. E aí? Então, eu agradeço o que o Fabrício recebeu, mas tudo que o Fabrício recebeu, eu gostaria que as crianças de hoje recebessem também. Porque foi uma tranquilidade para mim, como mãe. Mãe-avó, né? Mas eu sou mãe, sou mais mãe do que vó. Então, tá. Obrigada, viu? Tá ok, muito obrigado. Agradecer aqui a Renata Regina Mendes, que aqui trouxe várias questões também. A Vanessa traz aqui um questionamento importante também. A gente vai fazer esses encaminhamentos. Tá ok? Então, para finalizar aqui, a gente vai rapidamente apresentar aqui os requerimentos. Quero agradecer aqui, né, aos deputados que assinaram também o requerimento dessa audiência. Além da gente, tivemos aí, né, o deputado Zé Guilherme, a nossa presidente deputada Maria Clara, o deputado Cristiano Silveira, o deputado Grego da Fundação, que também assinaram o requerimento dessa audiência pública. Agradeço imensamente os amigos deputados, né, e parabenizo também pela sensibilidade. Então, aqui, diante dessa audiência, a gente vai fazer alguns encaminhamentos de requerimentos. Vou ler aqui rapidamente, de forma resumida. Estou assinando aqui eu, vice-presidente, e nossa presidente também, deputada Maria Clara Marra. A deputada e o deputado que este subscreve requerem, Vossa Excelência, nos termos do artigo, seja encaminhado ao procurador do Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas nos seguintes aspectos: quantas denúncias e procedimentos investigatórios o Ministério Público de Minas Gerais recebeu nos últimos 5 anos, referentes a negativas de matrícula ou dificuldades de acesso à educação para crianças com transtorno do espectro autista nas escolas públicas e privadas do Estado. 2. Quais foram as medidas administrativas ou judiciais adotadas pelo MP Minas Gerais para garantir o cumprimento da Constituição Federal, artigo 205 e 208, da Lei Brasileira de Inclusão e da Lei número 2764, 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. 3. Há levantamento por parte do Ministério Público sobre as regiões ou municípios de Minas Gerais com maior índice de reclamações e negativa de matrícula de crianças com TEA. 4. O MP possui parcerias, recomendações ou termos de ajustamento de conduta TACs firmados com instituição de ensino ou secretarias municipais estadual de educação para assegurar o direito à matrícula e inclusão escolar de crianças com TEA. 5. Há previsão de ações integradas com o Poder Legislativo, Poder Executivo e sociedade civil para a formulação de políticas públicas preventivas que reduzam as barreiras enfrentadas por famílias na busca por acesso à educação inclusiva. 6. Quais os principais desafios identificados pelo Ministério Público para a efetivação da educação inclusiva no Estado, especialmente em relação à formação de professores, número de mediadores, infraestrutura escolar e financiamento. Último, 7. Quais os canais de denúncias existentes no MP Minas Gerais para que famílias possam comunicar casos de negativa de matrícula ou discriminação escolar? Há dados sobre a efetividade desses canais? Então, a gente vai levar isso aqui, além do requerimento, vamos solicitar uma reunião no MP para que a gente possa buscar essas informações e construir, junto com o Ministério Público, um canal efetivo para levar para a ponta, porque não adianta a gente ficar fazendo audiência aqui, as mães trazerem as denúncias e nada acontecer, né, como o Diego falou, nosso vereador, tem que ter a punição, porque senão vai continuar acontecendo casos constantemente.
Segundo requerimento, a deputada e o deputado que este subscreve requerem, nos termos do artigo, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais também pedido de providências para que avalie, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência, a abertura de procedimento investigativo a fim de apurar as práticas de recusa de matrícula ou criação de barreiras à inclusão de crianças com deficiência em escolas particulares de Belo Horizonte. Então, na reunião com o MP, também vamos solicitar esse requerimento, uma providência real, para que, junto aí ao apoio operacional das promotorias de justiça que nós temos, a Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência, ela foi convidada para estar aqui, né, fizeram o encaminhamento do e-mail, justificando a ausência, mas vamos lá pessoalmente levar esse requerimento também. Terceiro requerimento, a deputada e o deputado que subscrevem requerem seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o SINEP, pedido de informações para que especifiquem, linha A, quantas instituições de ensino particulares filiadas ao sindicato oferecem matrícula para crianças com deficiência, especialmente com TEA, em Belo Horizonte e no Estado. B, se há orientação normativa interna do sindicato sobre a presença de profissionais de apoio individual durante o período escolar. C, quais as medidas adotadas pelo sindicato para coibir práticas discriminatórias no processo de matrícula e permanência de alunos com deficiência. Último D, se foram registradas nos últimos 5 anos denúncias ou reclamações de recusa de matrícula de barreiras à inclusão e quais providências foram adotadas pelo sindicato. Próximo requerimento, a deputada e o deputado que subscrevem requerem seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte também pedido de informações consubstanciadas nos seguintes aspectos. A, as políticas municipais de incentivo e fiscalização da inclusão de crianças com deficiência em escolas privadas, os mecanismos de acomodação escolar, recursos de acessibilidade e apoio pedagógico disponíveis nas escolas municipais para atender crianças com TEA, as medidas ou termos de ajustamento de condutas implementados para assegurar o direito à matrícula e educação inclusiva de crianças com TEAs nas escolas municipais, e uma série de pedidos aqui que a gente solicitou à Secretaria de Educação de Belo Horizonte. B, quantidade de crianças também, a gente quer saber, com TEA, que solicitaram matrículas nas escolas municipais aqui em Belo Horizonte, por bairro de residência do aluno, nos últimos 5 anos. E quantos desses pedidos foram indeferidos? Queremos saber também quais foram indeferidos nas escolas municipais. Foram indeferidos, negados ou sofreram atraso nas matrículas, que temos muitos casos também de atrasos, e vários outros pedidos aqui também. E se existe algum procedimento padronizado para matrícula de crianças com TEA nas escolas municipais. Em caso afirmativo, caminhar cópia do protocolo de detalhamento de sua aplicação. Temos que entender se existe esse procedimento específico, é necessário. Aqui estamos chegando ao final. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada e o deputado que este subscreve requerem que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação também pedidos de informação, que especifiquem número de alunos com deficiência, em especial com transtorno do espectro autista TEA, matriculados na rede estadual de ensino nos últimos 5 anos. B, quais medidas de fiscalização e acompanhamento a Secretaria tem adotado em relação às escolas particulares que recusam matrícula e estudantes com deficiência, que a gente sabe que é o Estado que regulamenta o funcionamento das escolas particulares. Quais medidas de fiscalização e esse eu já disse, né? C, os programas, políticas ou protocolos de apoio à inclusão escolar de crianças com TEA. Penúltimo requerimento, a deputada e deputado que este subscreve requerem que seja encaminhado a presidente do Conselho Municipal de Educação em Belo Horizonte, também pedido de informação, número de casos de negativa de matrícula ou dificuldades de acesso à educação para crianças com TEA, que foram registrados ou acompanhados pelo Conselho, também nos últimos 5 anos. Se há registro ou relatório periódico sobre barreiras também enfrentadas por crianças com TEA nas escolas municipais, no caso é o Conselho Municipal. Também 3, as ações que o Conselho realiza para orientar, mediar e interceder
junto às escolas e secretarias municipais em favor de crianças com TEA e seus familiares. Então, é esse o requerimento, com mais alguns itens aqui. E o último requerimento, a deputada e o deputado que subscreve requerem seja encaminhado ao presidente do Conselho Estadual de Educação pedido de informações consubstanciadas nos seguintes aspectos. Também o número de casos de negativas de matrícula ou dificuldade de acesso à educação para crianças com TEA que foram registrados ou acompanhados pelo Conselho Estadual também nos últimos 5 anos. 2, se há relatórios ou estudos periódicos elaborados também por esse Conselho sobre barreiras enfrentadas por crianças com TEA nas escolas estaduais. 3, as ações do Conselho para orientar, mediar ou interceder junto às escolas, secretarias de educação e órgãos públicos em defesa dos direitos dos nossos alunos com TEA. Tá? Parcerias que o Conselho mantém, caso existam, com o Ministério Público, aqui também com a Assembleia Legislativa, secretarias de educação ou os conselhos municipais, para assegurar o direito à matrícula e à educação inclusiva. A gente quer saber também como o Conselho Estadual está trabalhando nesse sentido. E outros itens aqui especificados. Então, são esses os requerimentos, né, que a gente está apresentando após essa audiência pública. Vamos acompanhar através da nossa assessoria jurídica, a doutora Thaís, Bernardo e todos que compõem aqui o nosso gabinete, também o gabinete do Diego Sanches, né, doutor André e nossos amigos lá que estão no jurídico, né, e também nossas amigas Grazi, Janaína e Sheila, né, que acompanham de perto. Então, a gente vai monitorar tudo isso, Sheila, para que a gente possa obter aqui as respostas. Posterior a essa audiência, Dani, nós também vamos marcar no Ministério Público, não adianta também só a gente mandar um requerimento, mas a gente quer estar presente, levando pessoalmente também esse requerimento já protocolado, para que a gente possa, diretamente com o nosso procurador-geral do MP, acionar. E vamos também agendar algumas reuniões aqui, né, no Conselho de Educação, tanto municipal quanto estadual. Na Secretaria de Estado, a gente tem sempre portas abertas, né? A gente está compondo aí a base do atual governo, governador Zema. Então, quero aqui agradecer muito a Márcia, sempre com portas abertas para os nossos requerimentos, para as nossas reuniões, né? Tivemos aí uma troca de secretário de Estado, já tivemos com o atual secretário, já levei já abordamos a temática da inclusão, e ele falou que realmente quer concentrar muito nessa área, então, e que está também de portas abertas para nos receber. A gente já está agendando uma reunião com o nosso secretário para tratar das escolas especiais, tá? Aqui em Minas Gerais, pauta que nós debatemos aqui em audiência pública, muito importante, porque a gente tem vários requerimentos para melhorar o funcionamento dessas escolas especiais aqui no estado de Minas Gerais. Então, o secretário já deixou, né, aberto para agendar essa reunião, e a gente comunica com vocês, representantes mais atípicas, os desdobramentos, não só dessa audiência, mas das outras audiências que fizemos e que ainda vamos fazer na defesa dessa pauta. Consideração final, não vou passar para todo mundo, porque senão já avançamos aqui o horário, sei que está todo mundo com fome, já são 15:45, mas pedir aqui o nosso vereador para que faça, representando todos, o encaminhamento e a fala final. Vereador Diego Sanches. Bom, serei breve também nas minhas falas aqui, já está na hora do almoço, mas agradecer o convite, parabenizar mais uma vez a iniciativa, através do deputado professor Wendel, de estar provocando essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que a gente tem todo o aparato do corpo técnico, né, para a gente poder fazer os encaminhamentos que são necessários. Também falando de coisa boa, eu gostaria que rapidamente trazer algumas proposições que a gente tem feito em conjunto, né. Eu entrei com um projeto de lei que cria a anamnese ampliada, ou seja, para o aluno atípico ter uma anamnese mais profunda, porque a gente sabe que tem alunos aí que o simples fato de verbalizar o babá pode não parecer nada, mas às vezes aquilo ali ele está querendo ir no banheiro, situações em que a mãe diz várias vezes para o profissional o que contribui para ele desregular, e aí depois muda a professora, tem que falar de novo, ou seja, seria um documento oficial para a gente ter todo um relatório daquele aluno, porque independente da escola que ele for transferido, independente do professor mudar ou não, aquele histórico vai acompanhando a família e a educação. Entramos com também o PL, que institui o programa de cardápio individualizado para o aluno que tem seletividade alimentar e restrição alimentar. Hoje, nas escolas, se o aluno tem essa restrição, a escola não fornece
o alimento que ele está adaptado. E, em alguns casos, a escola nem permite que os pais possam levar. E, na verdade, além da permissão, eu sou mais ainda contra, porque, mais uma vez, estamos onerando as nossas famílias atípicas de ter que ter mais um custo com o alimento. Então, instituindo como lei em Belo Horizonte, nós vamos ter o programa de cardápio individualizado para os alunos com seletividade alimentar e restrição. Entramos também com uma indicação para que a mãe atípica, o pai, o responsável, ou seja, o curador, possa ter o passe livre, mesmo na ausência do seu filho. Quantas mães que utilizam o passe livre para levar o filho na escola e não conseguem retornar? Ou tantas outras que utilizam o passe livre tendo que levar o seu filho para ir numa defensoria pública, ou seja, ir no órgão público fazer valer o direito do seu filho, que a gente sabe que é um trabalho de militância, de cuidado invisível, mas que não tem o olhar das políticas públicas. Então, esse passe livre é para garantir um pouquinho de dignidade para a mãe continuar exercendo o seu dever e com um pouquinho do suporte do Estado. Está bem avançado, já passou em segundo turno, o projeto de lei que institui a vacinação da pessoa que tem TEA em casa. Ou seja, se tornando lei, o profissional vai lá na sua casa, no seu reduto de paz, no seu domicílio, onde ele não poderá sofrer ali intervenções sensoriais, humanas, que possa desregulá-lo. Então, ele terá esse direito de ter a imunização no seu ambiente de paz. E continuamos com os nossos projetos firmes, em colaboração, junto com o gabinete do deputado professor Wendel, que é o TEA Atendendo, vendo as dificuldades das famílias atípicas de acessarem aos nossos gabinetes, nós criamos esse projeto, TEA Atendendo, onde as nossas assessoras, né, a Grazi, a Janaína, a Valéria, a Sheila, vão até o domicílio dessa família e, nesse primeiro momento, repassar para elas as informações, os direitos e também captar as violações de direitos para nós atuarmos. E um outro projeto que é o autismo na igreja. Há um tempo atrás, vocês viram muitas reportagens de pastores desviantes, considerando o autismo coisa do demônio. Então, nós criamos um projeto para começar a capacitar a igreja sobre a inclusão, porque muitos ou muitas dessas famílias que o pai vai embora, a própria família se distancia, às vezes é na igreja que ela tem o seu único suporte e aquela arena de proteção. E era naquele lugar que muitas vezes não havia conscientização a respeito da pauta. Então, identificamos a necessidade de capacitar as igrejas, os pastores, né? Também a Igreja Católica, para acolher essa família atípica que, às vezes, busca ali na igreja o seu ambiente de paz, de evolução espiritual, né, e de acolhimento. No mais, agradeço mais uma vez, continue contando com o nosso mandato, toda violação de direito, seja ela individual, seja ela coletiva, não hesitem em acionar ao deputado estadual professor Wendel, ou a mim e o nosso gabinete, a nossa equipe, que estamos lá como vereador em Belo Horizonte, no nosso primeiro mandato, continuando o legado que o professor Wendel começou na Câmara Municipal e hoje está aqui como deputado estadual. Muito obrigado a todos. Muito bem, agradeço então a presença de todos os participantes aqui dessa seleta mesa. Muito obrigado às mães atípicas, instituições, todos que compareceram, enriqueceram essa audiência pública, esse debate. Nós vamos dando notícia dos desdobramentos dessa audiência, que não vai se limitar somente a essa manhã, mas também tudo aquilo que a gente fez aqui de encaminhamento. Agradecer à equipe, né? Tanto nossa equipe aqui jurídica, da Subri aqui presente, nos auxiliando nesta manhã, mas a doutora Thaís, doutor Bernardo, e agradecer também a equipe do Diego aqui presente, né? Todas as pessoas aí, Sheila, Janaína, está ali também a Valéria, todos aqui que estão presentes, Graça, que também compõe a equipe, né? A voluntária que também, Ritinha, que é mais da equipe que tudo, né, Ritinha? Não tem salário, mas é voluntária de carteirinha ali, né? E agradecer aqui a Cláudia também, né, Cláudia? A mãe do nosso vereador, enriquecendo esse debate essa manhã. Muito obrigado pela sua presença, viu? Isso é muito importante.
família estar presente, que é uma causa que você sempre militou, né? Dentro de casa e também na educação. Sempre levou a inclusão como bandeira primordial, né, da sua vida. Então, parabéns, viu? E que Deus, então, ilumine a cada um na sua luta, nos seus trabalhos. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, dos que participaram de forma virtual. Convoca os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária, determina